Graça e paz. Hoje, dia 24 de março de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Salmos 119, verso 11 e verso 162 diz assim: Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Alegro-me nas tuas promessas como quem acha grandes despojos. Ainda em Colossenses capítulo 3, verso 16 diz assim: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O título da nossa meditação hoje é O Esquilo e a Faia. O pregador Charles Spurgeon escreveu que certa vez ele estava sentado debaixo de uma faia, admirando o seu crescimento, quando ele percebeu um esquilo que pulava de um galho para o outro. Ele tinha certeza que essa árvore era um dos lugares favoritos daquele esquilo. Ele poderia se aninhar em partes ocultas da árvore, encontrar refúgio em seus galhos e se alimentar de suas nozes. A criatura vivia naquela árvore que lhe servia como celeiro e lar. Spurgeon sugeriu que, no que diz respeito à palavra de Deus, fazemos bem em imitar aquele esquilo, aderir-nos sua forma de viver. Nós devemos exercitar nosso espírito encontrando nosso descanso e refúgio na palavra, e fazendo disto a coisa mais preciosa que temos no mundo. Temos muito a ganhar se fizermos dela nossa armadura, lugar de descanso e prazer. Relembrando esta experiência, Spurgeon sublinhou quão importante é para o cristão seguir a palavra de Deus. Para isso, precisamos ler de novo e memorizar seus ensinamentos, suas promessas e seus avisos, de modo a afastar as dúvidas, tentações e desencorajamento. À medida em que armazenamos a palavra de Deus em nossas mentes e corações, iremos viver para isso e fazer com que outros vivam isso também. Para a complementação da nossa meditação, teremos a leitura do Salmo 51. Aleluia! A palavra de Deus é digna de toda aceitação. O Salmo 51 é um salmo de arrependimento e confissão. Diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me de todo o meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante aos teus olhos. Quero chamar a sua atenção para o versículo 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração limpo, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia! O texto de hoje
nos traz uma recomendação da parte de Deus para mim e para você. Aqui, o escritor, o pastor Charles Spurgeon, ele fez uma análise muito importante da vida de um esquilo em uma árvore chamada faia. Esse esquilo estava ali pulando de um galho para o outro. E então Spurgeon notou que naquela árvore o esquilo vivia bem. E ali ele encontrou então refúgio e também alimento. A nossa vida deve estar semelhante à do esquilo em Deus, porque em Deus nós encontramos refúgio e também alimento espiritual. Porque sem o alimento espiritual nós não conseguimos viver, isso é fato. Há quem diga que dentro do homem, simbolicamente, né, existe um vazio tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que somente quem preenche é Deus. E não é muito difícil de pensar que realmente é assim, porque você pode notar que um homem, quando eu digo homem, eu estou dizendo mulher também, a palavra de Deus diz homem, que antes da pessoa conhecer verdadeiramente a Cristo, ela vive de um canto a outro, de um lugar a outro. Mas quando ela encontra de fato Jesus Cristo, ela se aquieta, ela se depara com um feito que ela não consegue mais sair da onde está. Ou seja, de uma igreja, por exemplo. Então a gente precisa desse refúgio e desse alimento espiritual, que é a palavra do Senhor. E aqui o salmista nos diz que devemos esconder a palavra do Senhor em nosso coração para não pecar contra Ele e se alegrar com a palavra. Aqui no livro de Colossenses também pede que habite em nós ricamente a palavra de Cristo, porque ela nos instrui, nos aconselha com sabedoria, e também com isso nós podemos louvar a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais e com gratidão em nosso coração. E aqui o salmista Davi, no verso 10 do capítulo 51, diz que ele pede a Deus para criar nele um coração puro e renovar ele com um espírito inabalável. Primeiro ele confessa os seus pecados e depois pede a Deus que renove ele. Olha que coisa mais linda, é a palavra do Senhor. Gostaria muito, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, que você pensasse nisso, meditasse nisso e vivesse isso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.